Olá! Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre como superar obstáculos financeiros. Então, baseado isso nos estudos do Dr. Srini Pillai, S-R-I-N-I, Srini Pillai. É um médico professor da Harvard e pesquisador neurocientista citado por Bob Proctor em um dos seus livros. Você verá de uma forma incrível como você pode fazer o seu cérebro criar aquilo que você deseja. Ou seja, você trabalhar essa ferramenta maravilhosa. Como, por exemplo, ter coisas como mais dinheiro, vida financeira rica, uma vida saudável em todos os sentidos, entre outras coisas. Tá? É trabalhar esse comando que você tem. Mas antes, se inscreve aí no canal, dê o seu like, comente, compartilhe, me siga no Instagram, no Telegram, conheça a página no blog Sampaio Sucesso Financeiro. Tá? Aproveita ainda e conheça o meu curso de finanças e também os programas de mentoria e consultoria financeira, que tem link aqui na descrição do vídeo. Tá certo? Muito bem. Então, é um tema interessante, porque vai fazer com que a gente compreenda um pouco do nosso comportamento. Conforme o Dr. Srini, pesquisador do cérebro há 17 anos, ele explicou que do ponto de vista biológico, tá, para que ocorra uma ação na nossa vida, é preciso um acionamento cerebral. Ou seja, ele precisa ser ativado esse mecanismo. E para passar então das ideias ou pensamentos para a ação. Você deve estar então engajado no pensamento de forma a torná-lo uma prioridade. E aí você vai à ação. Bom, quando conscientemente você diz para o seu cérebro o motivo de que você está vivendo, ou seja, a sua circunstância atual, por exemplo, não sendo boa, e que o futuro é muito mais desejável, isso então permite que você faça um acordo com o cérebro, um acordo para mudar. Interessante essa conversa, esse entendimento, não é? Bom, ou seja, você está, por exemplo, desconfortável vivendo uma situação indesejada, qualquer que seja. Vamos trazer aqui para o mundo financeiro e veja a sua situação. Então propõe uma ação de mudança. Pessoas bem-sucedidas, né, por uma comparação, para quem os pensamentos se tornam ações, essa ligação aí, sempre leva em conta a força da ação, ou seja, precisa ter uma ação. Se não for assim, você tem dificuldades, né, se não houver ação, tem dificuldade em convencer o seu cérebro a agir. Imagine dois cérebros, um que pensa e o outro que age. Né? É assim que funciona. E essa é a combinação de harmonia que precisa ter. Então, por que algumas pessoas agem sobre o seu pensamento e outras não agem? Ou seja, só pensam e não agem. Afinal, o desejo e a realização, eles são separados apenas pelo tempo e lugar. Pessoas bem-sucedidas, a partir do momento que têm um desejo, um pensamento, uma coisa mais abstrata, já começam a se comportar como uma pessoa que já realizou seus desejos. Okay? Exemplo, se você deseja ser milionário, ou bilionário, ou enfim, a situação que você propõe aí, você então já tem que começar a se sentir ter essa situação, ela já estando presente. Se você quer se tornar um médico, um advogado, tem que pensar e sentir e trabalhar como sendo um, antes de se tornar propriamente essa figura. Essa é a única maneira de chegar lá, é vivenciar antes mentalmente, mentalmente falando. Neurologicamente falando, então, pensamentos são padrões elétricos no cérebro. Você experimenta em palavras e imagens, mas são simplesmente elétrons, é um fluxo eletromagnético, né, que flui em um circuito. Esses circuitos de pensamento devem se conectar ao fazer, para então os pensamentos se tornarem realidade. Que interessante uma abordagem assim, né? Porque vai explicar muitas situações que a gente vive, que pensa e não vai para a ação do momento assim imediato. Então tem que fazer. Nas finanças pessoais, um problema pode estar na situação, pode estar situado em várias possibilidades. Por exemplo, você quer ser rico. Sua ideia é interessante, né? Pensar e achar que você pode, realmente pode, e então você imagina a situação desejada, mas não entra em ação fazendo o que precisa ser feito. Então,
que acontece, né? Quando você se imagina dentro do objetivo, a sua imaginação, se você fizer isso, você então se programa como um GPS. O cérebro se transforma num GPS, com um destino traçado, uma rota para você chegar lá. É o seu Google Maps em ação. Tá? Mas a pergunta que você pode ainda fazer é: por que tantas coisas já imaginadas, tá? Por todo mundo, você deve ter alguma experiência, todos nós temos, e você não conseguiu? Bom, conforme o Dr. Cirini, é porque tem uma maneira correta e também uma maneira errada para usar a imaginação. E isso é importante nós sabermos. A forma correta de superar desafios é imaginarmos, né, imaginando executar a ação mais temida, aquela que oferece mais dificuldade, a mais desafiadora. Não fazer o fácil, aquela facilzinha. Os atletas que se imaginam levantar pesos mais pesados, né, terminam conseguindo, ao passo que os outros, né, que começam com pesos pequenos, eles desistem de forma prematura e perdem a confiança, tá, o que é pior. Uma revelação que eu achei interessante não é se imaginar segurando o troféu no final, como muitas orientações se tem por aí, mas sim a imagem do progresso, como pequenas conquistas sendo feitas. E a emoção, né, se possível, criar para essa situação que você está imaginando, de ganhar de virada. Né? Então, isso dá mais emoção. Por fim, conforme ainda o Dr. Cirini, a imaginação e as formas de fazer também não vão funcionar se você não acreditar no seu objetivo. Então não adianta técnica se não acreditar. Quando você acredita em sua imagem, pensamento, seu cérebro tentará encontrar uma resposta. Por exemplo, se eu falar para você, gire a mão 20 graus, esse movimento imaginado no cérebro é algo factível e então acontece automaticamente. Mas se eu falar para você virar 360 graus, seu cérebro fica estacionado. Não ocorre nenhuma ativação, porque ele não acredita que isso seja possível. Bem, quando não acredita que algo é possível, seu cérebro, pela lei do menor esforço, não desperdiça tempo, não vai desperdiçar o seu tempo fazendo esse esforço. Se eu dissesse que você pode ficar rico, uma outra provocação, mas você não acreditar e colocar algumas afirmações que justifiquem isso, você não avança, você não entra em ação. No meu curso de finanças, nas minhas mentorias financeiras, as principais partes para serem motivadoras e para serem, na verdade, der impulso para acontecer alguma coisa, é fazer com que você acredite. Depois o resto, as ferramentas, a mecânica, tudo fica mais fácil. Uma coisa importante a lembrar aqui é que se trata lá no livro que eu adoro, que é o Rápido e Devagar, do David Kahneman, onde ele analisa a mente separada em dois cérebros, metaforicamente, obviamente. Né? Tem o cérebro que acredita, ou seja, o subconsciente acredita, e o cérebro que executa, que calcula, que planeja, é o cérebro racional. Então, são dois. Lembrando então que se você tem crenças que o dinheiro é um mal, ou foi feito para gastar, tá? Será então assim a regra que o cérebro racional vai executar. Então, um acredita e o outro executa. Então, essa é a coisa que tem que ser descoberta. Conclusão, vimos que para você ter sucesso, como ficar rico, realizado financeiramente, o seu pensamento deve estar sempre, né, engajado em uma ação. Essa é a grande sacada desse vídeo. Tá? Vimos também, em outro ponto, é que pessoas bem-sucedidas pensam como se já possuíssem aquilo que elas desejam. Não importa se é um atleta, se é um executivo, se é qualquer outro trabalho que você queira, você já sabe disso. A técnica, outro ponto é a técnica de imaginar o objetivo e assim fazer com que a imaginação se transforme num programa, como um GPS no seu cérebro, no destino então do mapa que você traçou. E por fim, mais um ponto é as duas coisas. Imagine a superação da adversidade ou do problema e imagine executar
com perfeição a ação, aquela mais temida, aquela que é mais ameaçadora, tá? Para você se fortalecer a partir daí. Por fim, mesmo você e por fim mesmo, terminando aqui, você precisa acreditar. Quando acredita, seu cérebro não descansa até trazer os resultados. É assim que funciona, essa é a grande regra. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade, e lembre-se de fazer os seus comentários aí, tá bom?